Olá, seja bem-vindo. Nessa aula a gente vai começar a montar a navegação do nosso sistema, né? Ir para a próxima aba, voltar. Então a gente vai começar a brincar com essa etapa agora, tá? Então peço que você se inscreva no canal, marque o sininho, observe sempre ali a descrição, deixa seu like aí também que é importante para o nosso canal aumentar aí cada vez mais de seguidores, ok? Bom, vamos lá. O que a gente faz para navegar nas nossas abas, tá? Se a gente pegar ali o Delphi VCL, né, que a gente tem Page Control, tem Tab Control, normalmente os desenvolvedores usam lá o nome da Tab Control, ponto, Active Page, e fala para ele qual que é a página para onde a gente vai. Mas no Android é um pouquinho diferente, porque a gente não vai usar esse mecanismo, até porque a gente precisa de um pouquinho de animação, tá? Para ir de uma janela para outra. Então a gente tem um outro método para fazer isso. Então o que a gente vai precisar usar aqui, né? Eu vou colocar uma action list na aplicação, ok? Essa action list eu vou chamar ela de ações, tá? Ela vai chamar aqui, pode ser ACT ações, tá? E ela, quando você clica duas vezes aqui, eu tô no outro projeto aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl X nela aqui, não vai deixar. Muito bem, vamos lá. Eu vou copiar aqui o cara que já está pronto, vou colocar aqui no nosso formulário, tá? Esse aqui é o principal, esse aqui é o formulário que a gente está construindo, tá? Então, o ações, ele é bem simples, tá? Aqui você vai ter uma ação simples, tab, tá? E essa ação simples tem uma ação chamada ACT mudar aba, tá? Isso aqui é bem simples, só aqui, ó, New Standard Action, você tem aqui uma opção em tab, que é a Change Tab Action, tá? Então eu criei um cara desse, que é esse daqui, e ele tem um nome e tem uma action que pode ser executada, tá? Então daqui, ó, o nome dele, tá? É ACT mudar aba, e eu mudo a aba, essa propriedade tab, a gente muda em tempo de execução, tá? Então eu passo para ele qual que é a tab para onde eu quero ir e chamo o método execute, ele vai para a próxima tab, tá? Então basicamente eu criei um cara desse aqui e vou criar um método, né? Vou criar um método para fazer isso. Vamos aqui na parte superior, ó. Vou colocar aqui procedure mudar aba. Vou chamar de mudar aba, tá? Eu preciso saber duas coisas importantes aqui. Para qual tab item que eu quero mudar, então ttab item do tipo, vou colocar a tab item, tá? Do tipo ttab item. Eu vou precisar de um sender do tipo tObject, que é requisito aí do método, tá? tObject. Ctrl Shift C. O que eu preciso? Mudar a aba, né? A tab para onde eu estou indo. Então eu vou colocar aqui, ó, a minha ACT mudar aba ponto tab é igual a ttab item. Aliás, a tab item, né? Que é o parâmetro ali do nosso método, tá? Depois em seguida eu falo ACT mudar aba ponto transition. Se você quiser mudar a transição, ó, só preciso ver qual que é a ttab transition, que é a animação que você quer, tá? Você tem none e tem slide. Vou criar como slide, ACT mudar aba ponto, e aí eu dou um execute target e passo um sender para ele. Pronto. Toda vez que eu chamar esse método mudar aba, eu vou passar para ele para qual aba que eu quero ir e qual que é o sender, tá? Então, beleza. Já montei aqui essa parte. Ctrl F9. Ok, sem nenhum erro, tá? Beleza. Para testar, eu vou fazer só o seguinte, ó, só para você ver como é que isso vai funcionar, tá? Aqui no meu login, que não tem nada ainda, eu vou colocar aqui mudar aba para TBI principal sender. Então, só para você poder entender aqui como é que vai ser esse fluxo, tá?
Então aqui a gente vai ter a validação de login e senha, né? Cliquei aqui, ele vai para a próxima aba, tá vendo? Então essa é a ideia para fazer o nosso aplicativo funcionar. E quando eu clicar aqui, ele tem que voltar uma aba, tá? E aí, nesse caso aqui, o que eu preciso fazer? A gente tem que lembrar que o usuário vai usar o botão, o dedo, né, para ir para frente e para trás, tá? Então a gente vai codificar isso aqui de maneira que a gente consiga, através do botão de execução aqui do voltar, ele vem voltando as etapas até chegar no login e deslogar da aplicação. E aí, para isso, eu vou criar um método chamado navegar, tá? Esse método navegar, ele vai ter para mim todas as funções necessárias para a gente navegar no nosso aplicativo. Então, eu vou criar ele aqui embaixo, ó, procedure tfrm-main.navegar. Eu preciso de alguns parâmetros, tá? Então, já vou deixar ele pronto aqui. O que eu vou precisar de parâmetro, né? Vou precisar do destino, do tipo T navegação, tá? Adriano, mas não tem esse navegação, a gente já vai ver. Então, vamos lá. T navegação. Vou colocar aqui bonitinho, Ctrl Shift C. Ele foi lá para cima, deixa eu ver se ele foi para o lugar certo. Perfeito. E aí eu vou criar uma classezinha, tá? Que vai ser o meu navegação. Essa classezinha vai conter ali os itens que eu vou poder manipular, tá? Então eu vou colocar ele aqui no type, abaixo, acima do nosso TB main ali, né? Ó, T navegação. Deixa eu só ver se eu coloquei certo ali embaixo. T navegação, isso aí. Então, T navegação vai ser igual a, vamos colocar aqui, ó, tn login, tá? Aqui, sempre que você for fazer um enumerado, né, pega a primeira e a segunda letra aí de preferência, tá? Vou colocar aqui tn login, tn mesas, tn pedidos, tn, eu coloquei errado aqui, coloquei m de Maria, é n de navio, itens e tn produtos. Então agora basta eu informar para ele para qual aba que eu preciso, né, através do T navegação, e ele vai saber para onde que ele tem que ir, tá? E aí, ó, eu vou pegar aqui o código prontinho do navegação, só para a gente poder ganhar tempo, tá? Vamos pegar aqui o navegar, um pouquinho mais para baixo aqui. Cadê ele? Vamos lá, navegar, tá? Ó, vou copiar aqui para você visualizar e eu vou explicar o código. Ctrl C e vou colar ele aqui no navegação, tá? Navegar, né? Aqui, ó. Bom, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu tenho um L navegação do tipo single, tá? Eu acho que essa variável a gente nem está usando sim, tá aqui embaixo. Aqui eu verifico, tá? Ó, se o destino é login, se ele é mesas, se é pedidos, se é produtos, tá? No caso aqui do primeiro, né, login, eu não estou usando, não estou fazendo nada em especial, tá? Mas, por exemplo, se eu quiser ir para mesas, o que eu tenho que fazer na mesas, né? Eu tenho que fazer essa codificação aqui, tá? Aqui eu estou pegando as mesas e estou adicionando, fazendo uma expressão aqui para colocar as mesas na posição correta ali dentro do nosso aplicativo, tá? Se ele for um pedidos ou itens, o pedido eu vou fazer esse processo aqui e assim por diante em toda a aplicação. Então eu modifico aqui algumas coisas relacionadas na tipo de navegação que eu instruí na hora que eu chamar aqui o método navegar, tá? Onde que eu vou colocar esse cara aqui, né? Logo de cara. Vou dar só uma compilada aqui para ver se não vai dar nenhum erro. Não, perfeito. Ó. Bom, essa navegação, eu vou só te explicar aqui, ó. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é mostrar, né, esse retângulo no cantinho inferior aqui, a gente vai modificar ele, tá? Vai mudar ele de lugar para identificar que eu estou em mesas ou pedidos, por exemplo, tá? Então esse é o navegar, o propósito do navegar é isso aqui.
E qualquer outra configuração que você queira fazer em tela, você usa também esse método aí, tá? No caso do login, né, só para a gente já ter aqui um login propriamente dito, a gente vai ter uma validação, evidentemente, do usuário e senha, e aí a gente vai usar o mudar a aba para ir para a aba principal. Então, eu vou criar já o método de login para já ficar meio pronto. Então, vamos criar ele aqui, ó, procedure login, tá? A gente, por enquanto, vai fazer um login apenas um hard-coded, tá? A gente vai colocar usuário e senha aqui na mão, a gente não vai checar no banco de dados ainda. Então eu vou precisar de um A usuário, um A senha, ambos do tipo string, ok? E vai precisar também de um sender, do tipo TObject, ok? Ctrl Shift C. O que eu vou precisar aqui? Chamar o navegar. Vou dizer que é o meu tn mesas, ok? E aí aqui seria a minha validação no banco de dados, tá? If usuário e senha válido, então vai para a próxima tela. Por enquanto a gente vai deixar ele direto, tá? Então nós vamos fazer assim, ó, mudar aba. Digamos que eu já validei que o usuário já foi no servidor, já validou, tá tudo perfeito, eu vou para a próxima tela. Então eu coloco aqui TBI principal, né? E coloco aqui um sender, tá? Então, beleza. E aí o nosso botão ele vai chamar esse método aqui, ok? Então eu vou colocar aqui assim, ó. Vou até fazer uma brincadeira, eu vou fazer assim, ó, a condicional, né? Se a usuário ponto equals, vamos lá, equals for igual, vou colocar aqui, ó. Se o usuário for igual a Adriano, maiúsculo, end, a senha for igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, então ele entra, tá? Claro que a gente vai fazer isso com o banco de dados, lógico, né? Mas é só para vocês poderem entender a ideia aí da validação do usuário, tá? Usuário e senha. E aí, lá no nosso botãozinho do nosso login, a gente vai colocar essa chamada. Ao invés de fazer como a gente fez ali, a gente vai colocar essa chamadinha aí. E aí eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Se edtlogin ponto text ponto equals, lá vai estar errado lá, tá? Eu vou corrigir lá. Empty str end ou or, né? Vou nem colocar assim, tá? Direto a raise, exception, campo login é de uso colocar aspa dupla aqui, né, de uso obrigatório, tá? Perfeito. Vou fazer igual aqui com o meu EDT senha, né? Campo senha é de uso obrigatório. Então, estou validando, né? Se passou aí em branco, beleza. Se não, aí eu vou chamar aqui o método login que a gente acabou de criar, passando aqui edtlogin.text e o edt senha.text, tá? Então é assim que a gente vai validar, ok? Vamos executar aqui a aplicação. Ele vai carregar pra gente. Eu vou colocar aqui a senha errada, tá?
ele vai dar um raise, ó, usuário ou senha não encontrados, tá? Ok. Ah, aqui eu tô, perdão, né? Eu tô fazendo no meu exemplo pronto, né? Não vai funcionar mesmo. Vamos lá. Aqui. Ah, esqueci do sender, né? Aí, ó. Beleza. Ele tem que validar pra gente agora aqui. Ok. Senha incorreta. A senha, na verdade, aqui, a validação é se ela tiver vazia ou não, né? Então, ó, campo senha obrigatório, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui assim, vazio, né? Login é o de uso obrigatório, tá? Adriano. Se eu passar o valor correto, ele vai para a próxima tela, tá vendo? Caso contrário, aí ele não tá voltando, porque eu não codifiquei ainda. Mas caso contrário, ele vai dar a senha inválida, como a gente já viu ali. Então, esse é o propósito principal, né? Vou colocar aqui assim, ó. Ele não vai dar nenhum erro, porque a gente ainda não criou a validação, não foi no servidor ainda, enfim. Mas está aí, já funcionando um pouquinho na nossa tela de login, ok? Então, com isso a gente conclui. Te espero na próxima aula. Muito obrigado e até lá.